Olá a todos, bem-vindos à aula online novamente. Pessoal, aqui é a Patrícia, né? A gente tem status. E o que aconteceu foi o seguinte: infelizmente, após a eleição, houve o fechamento das estradas e alguns alunos e professores não conseguiriam chegar na aula. Então, nós fomos avisados agora, um pouco antes das 19 horas, que a aula a aula foi suspensa e seria apresentado um material para vocês no Class. Como eu não tenho como ficar sem essa aula, tá? Não tem mesmo. Eu resolvi gravar o vídeo e colocar no Class para vocês. Só que eu tô em casa, não tô preparado para fazer essa gravação, no sentido de todo o equipamento tá bem calibrado. Então, eu vou tentar fazer o melhor vídeo possível, mas pode ser que eu necessite fazer pausas na gravação, porque eu tô em casa, se meu bebê chorar, eu vou subir para olhar, tá? Se eu estivesse na faculdade, eu não estaria sabendo que ele estava chorando, então eu não ia passar por isso. Mas, como eu estou em casa, e se ele chorar, eu vou pausar o vídeo e depois eu retorno à gravação. Ok? Então, pausar algumas coisas que dessem que aconteceu. Ou meu filho, minha filha chorou, aconteceu alguma coisa. Eu precisei resolver o problema. E aí eu vou colocar no vídeo. Eu vou tentar gravar o máximo de conteúdo possível nessa 1h30 de aula que eu teria na sala. Provavelmente minha aula vai até render mais do que renderia na sala de aula, porque questão de entrar, de fazer chamada, de demorar, então vamos tentar render. Dois temas eu ia falar com certeza hoje, que é a classificação do contrato e a extinção do contrato, mas se eu conseguir, já vou aumentar o material que eu vou dar aqui, que eu vou falar. E aí, lembrando, se eu precisar trocar o slide de alguma coisa, eu vou pausar o vídeo e depois eu começo de novo, depois que eu arrumar aqui o material. Só um minutinho. Vamos lá. Classificação dos contratos. Então, vamos iniciar isso, né? Aí, gente, eu tava super feliz de dar aula hoje. Eu comprei o chapéu, eu comprei bala para vocês. É uma pena que eu não consegui ir. Nós não conseguimos estar lá, né? Mas fica meu amor aí pelo Halloween e quem sabe ano que vem eu consigo fazer isso com vocês. Começando com a classificação dos contratos, então, vamos lá. Existem diversas formas de classificar o contrato. Existem doutrinas que trazem a fórmula X, a outra que traz Y, Z, A. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aquelas mais usuais, aquelas que são mais recorrentes em provas de concurso, provas da ordem, porque não dá para a gente se estender aqui em todas as doutrinas e cada classificação que cada doutrina traz. Então, eu peguei as mais usuais. Aí são, primeiro, a divisão entre contrato típico e atípico, consensual, formal e real, bilateral e unilateral, gratuito e oneroso, comutativo, pré-estimado e aleatório, execução imediata versus diferida e contratos paritários e contratos de adesão. Tá? Então, eu vou passando os slides. Alguns slides vou ter que fechar a tela para não ficar na frente, tá? Porque eu não vou refazer slide agora, pensando que eu estou aqui na gravação. Então, eu vou fechar minha tela para não aparecer, tá bom? Eu vou começar a fechar a tela. Prontinho. Bem, primeiro começando aí, então, entre contratos típicos e atípicos, tá? O que é esse contrato típico? Tá? O contrato típico é aquele descrito num Código Civil ou em alguma legislação esparsa. Então, ele já é tipificado, ele já é normatizado. Existe uma norma específica, tá? Para tratar daquele tema. Ou é um artigo dentro do Código Civil ou é uma lei específica, como você tem a lei de locação. Mas, de qualquer jeito, ele é normatizado, ele já tem uma norma que põe sobre ele. Diferentemente dos contratos atípicos. Os contratos atípicos são aqueles em que a legislação ainda não tratou, ou porque ainda não teve tempo, é um contrato relativamente novo, ou porque ainda não teve a necessidade do legislativo de normatizar aquele contrato. E você tem, por exemplo, alguns contratos atípicos, como o contrato de hospedagem, que é uma mistura entre contrato de depósito com contrato de locação com compra e venda, porque tem até o frigobar dentro lá, né? Você tem o depósito das malas, você tem a locação do quarto e você tem a compra e venda de um item de frigobar que esteja ali no frigobar. E é possível isso, tá? É lícito as partes estipularem normas e realizarem contratos atípicos. Isso está no 425 do Código Civil. Então lá fala, é lícito as partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste código.
Aí, gente, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Uma coisa é você falar que contrato é atípico ou típico. Outra coisa é você falar que um contrato é nominado ou inominado. Quando eu falo contratos típicos e atípicos, eu estou falando da existência ou não de norma específica para regular aquele contrato. Eu estou falando de normas gerais, estou falando de norma específica. Quando eu falo contratos nominados ou inominados, eu estou falando de contratos que já têm um nome e contratos que não têm nome. Então, eu tenho contratos, por exemplo, como contratos de cessão de cliente, contratos de publicidade, o contrato de hospedagem. São contratos nominados, já tem um nome para eles, mas são contratos que não existe uma norma específica. Então, eles são contratos atípicos. Então, não confundir, tá? Contratos típico e atípico é uma classificação e contratos nominados e inominados é outro completamente diferente. Quanto à questão, gente, desses contratos típicos e atípicos, é lícito as partes, né, estipular normas ali, criar contratos novos, contratos atípicos. Só que ela tem que respeitar, né, esse contrato atípico vai ter que respeitar as regras gerais de direito. Então, por exemplo, existe lá no 426 do Código Civil falando que não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Então, norma geral ali, você não vai poder estipular um contrato que trate, que tenha como objeto essa herança de pessoa viva. Porque por mais que você tenha liberdade contratual, você tem que respeitar as regras gerais. E a regra geral proíbe esse tipo de contrato. Tirando o meu de novo, senão não vai conseguir ver o slide, né? Os tipos de contratos atípicos, tá? Os contratos atípicos, eles podem ser contratos propriamente ditos, são contratos criados, inventados pelas partes, que não existia nada parecido e do nada se cria isso. Ou eles podem ser como o contrato de hospedagem, que é um contrato misto, que é a conjunção, tá, de vários contratos, como locação do quarto de hotel, o depósito de malas e também a possibilidade de compra e venda, né, através de frigobar, do restaurante, etc. Então, aqui, prestem atenção nisso, tá? Você pode ter criação do nada, algo novo, algo que nunca existiu, ou você pode ter uma mistureba, uma mistura de contratos existentes. E como que eu vou interpretar esse contrato atípico, né? Porque contrato típico é muito fácil, eu interpreto pelas normas. Interpretar contratos típicos é muito fácil, porque vocês têm a norma ali, uma norma específica, que você vai ler a norma sobre aquele contrato e vai interpretar conforme aquelas normas. Mas os contratos atípicos, principalmente aqueles contratos atípicos que são uma conjunção, que são uma soma de outros contratos, como é a hospedagem, como é que eu interpreto isso? Aí existem 3 teorias para interpretar isso. Deixa eu tirar minha tela de novo para vocês verem o slide. Minha tela não, minha câmera. Então, você tem a primeira teoria da combinação. Você deve pegar aquele contrato, decompô-lo, né? Pegar as normas lá de locação, pegar as normas de depósito, pegar as normas de compra e venda. Então, você faz a decomposição e aplica para cada uma das cláusulas, das partes, a regra específica. Então, na cláusula 1 a 3 falava sobre a locação. Então, eu vou lá e vou trabalhar com o contrato de locação. A norma 4 e 5 falava sobre o uso do frigobar e do serviço de quarto. Então, eu uso a regra de compra e venda. E assim por diante, tá? A segunda teoria é a teoria da absorção. Tá? Que o elemento, você vai utilizar aquele que é o elemento preponderante ou influente e absorve os demais. Então, o que ali é mais... Qual que tem mais regra? Você teve dois artigos, 2 cláusulas para alocação, 10 para compra e venda do frigobar e uma para o depósito. Então, teoricamente, né, o elemento preponderante nas normas seria a compra e venda, então ela absorveria os demais e todas as regras seriam vistas sobre a compra e venda. Mas isso é ilógico, você perde aqui a essência do contrato. E aí, para mim, o certo seria a aplicação analógica. E você vai utilizar as regras do contrato típico mais semelhante. Gente, quem se hospeda no hotel quer muito mais a questão da locação do que da compra e venda do
frigobar. A compra e venda do frigobar é acessório. Tá? Às vezes as pessoas até vão no mercadinho, compram as coisas lá e colocam no frigobar. Então, ao meu ver, não tem lógica a letra A e a letra B. A única que teria lógica é a aplicação analógica, que você veria o que é o sentido daquele contrato atípico, qual que é a essência dele, né? O que ele quis primordialmente. Independente do número de cláusulas sobre isso, a gente vai interpretar conforme essa vontade preponderante, não o número de normas, mas a vontade preponderante do contrato atípico. Depois, a gente vai dividir isso em contrato consensual, formal ou real. E o contrato consensual é aquele que se aperfeiçoa como mero acordo de vontade. Uma locação, por exemplo, é um contrato consensual. Eu quero alugar meu apartamento. Eu coloco, olha, eu vou alugar meu apartamento por R$1.000 para uso residencial. Alguém vira para mim e diz, eu quero alugar. O que precisa? Por nada, um depósito. Me dá depósito de R$1.000 e pronto, está alugado. E a gente faz o contrato ali, tudo na boca. Professora, mas como é que você vai provar isso? É outra coisa. Prova não é contratar. O instrumento, o contrato que a gente tem mania de dizer, né, o contrato escrito, é um instrumento de prova, mas ele não é necessário. Diferente, por exemplo, dos contratos formais ou solenes, que tem que ter uma formalidade. Exemplo, a fiança precisa ser escrita obrigatoriamente. Para que você tenha um contrato de fiança, ela tem que ser escrita, não serve verbal. Se você não tiver essa formalidade, o contrato é inexistente. E aí, por último, deixa eu tirar minha tela de novo. Câmera, minha tela não. Porque para mim é uma telazinha, tá? Por isso que eu fico falando tela. Nos contratos reais é necessária a efetiva entrega da coisa pela tradição. Então, você tem no comodato. O contrato de comodato só existe quando enfim presta. No momento em que se prestou, é que o contrato está firmado. Por isso, pessoal, que emprestar não é uma das obrigações do comodatário, porque o contrato não existe até o empréstimo. Então, na hora que empresta, é que está feito o contrato de comodato. Emprestei um apartamento. Está realizado o contrato de comodato. Qual que é a única obrigação? Daquele que pegou emprestado, né, de retornar o objeto. Mas você tem que emprestar? Não. O emprestar é a formação contratual, não é uma obrigação. Então, isso é muito interessante para vocês guardarem, tá? Em relação à questão muito de empréstimo bancário, só a partir do momento em que o dinheiro cai na sua conta, né, é que está formado verdadeiramente o empréstimo e só ali pode haver a cobrança de juros. Então, não é no momento que você assina o documento lá no banco, é no momento que o banco deposita o dinheiro na sua conta. Outra classificação, deixa eu aqui aparecer. Mais ou menos. Contrato bilateral e unilateral, tá? E o que é esse contrato? Esse contrato, ele vai selecionar as obrigações a serem feitas pelas partes. Então, no contrato de compra e venda, as duas partes têm obrigações, né? Um tem a obrigação de fazer a transferência do imóvel, o outro tem a obrigação de dar o dinheiro. Agora, nesse contrato de comodato que eu acabei de falar para vocês, né, em que eu emprestei meu apartamento, qual que é a obrigação? A única obrigação depois do empréstimo é da pessoa que pegou o emprestado de tomar conta e de devolver, de cuidar como se fosse seu e devolver. Eu que emprestei, não tenho obrigação. Então, nessa parte aqui, você vai ter contratos unilateral. Na doação, né, você também tem um contrato unilateral. Algumas pessoas falam, né, que a doação com encargo seria um bilateral imperfeito, ou seria um unilateral sui generis, mas fica-se aí, uma doação sem encargo é um contrato unilateral. Se as duas ou mais partes tiverem obrigação, então será bilateral. Agora, contrato gratuito ou oneroso. Vou tirar a câmera porque senão não dá para ver. Contrato gratuito ou oneroso. A gratuidade ou onerosidade, gente, está ligada à atribuição patrimonial. O contrato é gratuito quando alguém obtém uma vantagem independentemente de contraprestação. Já é oneroso quando há uma contraprestação para isso, uma vantagem. Então, por exemplo, o empréstimo de dinheiro, tá? A gente fala mútuo. O mútuo pode ser mediante juros ou não.
Então, ele pode ser gratuito quando não tem juros, ou ele pode ser oneroso quando tem juros. Ou você tem também a questão do mandato. Vamos supor que você precisa colar grau na faculdade. Você não está viajando. Não tem como colar grau. Tá? Mas você precisa do diploma para poder fazer esse curso que está longe. Aí você vira, né, e deixa, você sabe já que vai deixar, vai ter essa necessidade, você não vai estar aqui na época da colação de grau, você deixa uma procuração para sua mãe colar grau. Sua mãe não te cobrou nada, sua mãe foi lá, colou grau para você, ok. Foi um contrato gratuito. Opa, deixa eu ligar que tá acabando a bateria. E se por acaso você não tem sua mãe não pode, eu sou estranho, você contratou um advogado. Fiquei, meu filho. Bateria. Medo da bateria acabar, gente. Eu tô um troço. A bateria já tá acabando, minha bateria já tá viciada. Se por acaso, no contrato, você precisa pagar alguém para fazer esse serviço de colaborar para você, esse contrato vai ser oneroso. Ok? Então, gratuidade, onerosidade vai depender do caso. Tá? Alguns, por exemplo, têm compra e prestação, já faz da própria natureza dele, né? Compra e venda. Sempre é oneroso, senão não seria compra e venda. Contratos comutativos. Deixa eu só dar uma olhada na bateria de novo, porque eu tô preocupado se acabar. 6%, gente. Ai, ai. Será que não deu problema, né? Contratos comutativos. É um contrato oneroso onde há equivalência de prestações, tá? Por exemplo, na troca, eu estou trocando um carro por uma moto. E esse carro e uma moto têm as mesmas equivalências, tá? Um carro por um carro, que seja. As mesmas equivalências. Um livro por um livro. São valores equivalentes. Então, a prestação, ela é equivalente. E, além disso, há situações onde a prestação é pré-estimada. O que é pré-estimado? Quando você já tem um valor fixo dela. Então, eu fui lá, contratei meus serviços educacionais para minha filha no colégio, já vem lá o valor da mensalidade, semestral, anual, eu tenho que pagar para aquele contrato. Então, já é pré-estimado. Eu sei o que eu vou receber minha aula da minha filha de segunda a sexta-feira, no período da 1 às 5h30, e vou ter X dias letivo e tal. E aí eu vou ter que pagar X valor. Esse X valor já está fixado, já é pré-estimado. Agora, contratos pré-estimados são contratos em que, para uma das partes, não há certeza da prestação, que vai depender de um evento futuro incerto. Vai existir aqui, gente, obrigações condicionais que vão depender de uma condição. Exemplo, Zezinho, você está vendendo o filhote da sua cachorrinha? Ele vira para mim e fala, olha, eu vou vender, só que ela está prenha ainda. Eu não sei quantos filhotes vai dar. Eu não sei se vai ter macho ou fêmea. Então vamos fazer o seguinte, Zezinho. Eu compro essa ninhada, independente de quantos bichinhos vier. Se vier um ou se vier 10, são todos meus. Põe um valor aí. Tá. Então tá bom, eu vou colocar um valor de 5 mil reais. Se vier 10 filhotes, ele comprou 10 filhotes por 5 mil reais. Se vier um filhote, ele comprou o filhote por 5 mil reais. Por quê? Porque não existe ainda uma fixação da prestação do Zezinho. Existe da minha prestação, que pagou 5 mil reais. Agora, quantos filhotes ele tem que dar, ele não sabe, porque depende de um evento futuro incerto, que é o nascimento dos filhotes. Tá? Então, existe aqui uma obrigação condicional. Olha o que diz o artigo 458, tá, gente? E eu separei por cores por algo específico, tá? Estava separado por cores por motivo específico, porque dentro do amarelo você tem, dentro de cada cor você vai ter um tipo diferente de contratos aleatórios, ok? Então vamos lá. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros. Então, estou falando de um contrato aleatório, a coisa ainda não existe. Então, os cachorrinhos ainda não existem. Cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma. Opa, professora,
Como assim? O risco de não virem a existir os contratantes à soma. Gente, quando eu falo, vou comprar do Zezinho a ninhada, eu não sei quantos vão vir. Eu não sei se vai vir 1 ou se vai vir 10. Eu não sei se vai vir nenhum. Não sei se vai vir a existir a coisa, vai vir nascer algum filhote. Eu ainda não tenho essa ideia. Então, quando eu assumir o risco de não virem nenhum, de virem 0, não terem nenhum aí. Mas se não nascer nenhum, Patrícia, você vai me pagar 5 mil reais ainda? Vou, porque eu vou assumir o risco. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que você está fazendo isso, Patrícia? Sabe por quê? Porque se vier 3 filhotes, eu consigo vender cada um por 5 mil. É um risco, é uma operação de risco? É uma operação de risco. Mas é uma operação de risco que eu estou aceitando porque para mim vale a pena. Mas você pode tomar um prejuízo. Posso, por isso que é uma operação de risco. Porque eu posso vir a ter lucro ou eu posso vir a ter prejuízo. E o Zezinho? O Zezinho pode ter um lucro menor, né? Pode ter um ganho menor, mas ele vai ter um ganho certeiro. Então, ele aceita isso porque ele vai ganhar 5 mil reais de qualquer jeito. Então, nessa primeira possibilidade de contrato aleatório, uma coisa que não existe ainda, coisa que não, ou um fato que ainda não aconteceu, pode ser que nem aconteça, que nem exista. E eu, mesmo assim, assumo o risco e aceito fazer esse acordo com o Zezinho e pagar os 5 mil. Então é isso que fala 458. Se o contrato for aleatório por dizer respeito a coisas que são fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro, terá o Zezinho, direito de receber integralmente o que lhe foi prometido. Desde que da parte do Zezinho não tenha havido dolo ou culpa. Então, se o Zezinho cuidou bem da cachorrinha, se o Zezinho deu todo o suporte, o Zezinho levou no veterinário para fazer o nascimento dos bichinhos, e mesmo assim, por um caso da vida, uma ocasião, veio a falecer os bichinhos, né? Os bichinhos não nasceram, os filhotinhos não nasceram, eu ainda assim vou ter que pagar os 5 mil reais. Agora, o Zezinho já pensando assim, eu vou deixar vir muito filhote, não, eu não vou cuidar, vou viajar e vou deixar ter cria aí sozinho. E aí, então, quer dizer, por culpa ou dolo, vier a não ter nenhum filhote, aí não, aí o Zezinho não vai ter direito ao 5, tá? Então é isso aí que fala o 458, que é o primeiro tipo de contrato aleatório. E a gente fala que esse contrato é contrato com assunção de risco para existência, porque eu assumi o risco de não vir nascer nenhum filhote, tá? Então, isso não é presumido, tá, gente? Isso tem que estar no contrato, isso tem que ser falado, que eu estou assumindo o risco pela existência. O segundo é o 459, tá? E aqui eu não assumo o risco pela existência, eu só assumo o risco pela quantidade. Então, eu preciso que nasça pelo menos um dos filhotes para que haja a obrigação de pagamento. Professora, se vier 5, você tem que pagar 5 mil. Se vier 2, tem que pagar 5 mil. Se vier 1, você tem que pagar 5 mil. E se vier nenhum? Não, se vier nenhum, não tem que pagar nada. Porque eu não assumi o risco pela existência, só pela quantidade. Tá? Então, aqui é sem assunção de risco pela existência. Então, se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, virem a existir, mas em qualquer quantidade, terá também o direito ao alienante a todo preço. O alienante aqui, se no meu exemplo, é o Zezinho, tá? Desde que sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Ok? Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá e o alienante restituirá o valor recebido. Ok, pessoal? Aqui, então, essa venda da esperança, a gente fala até em empty spay, né? Quando é o 458, a gente fala do empty spay. Essa venda da esperança, ou empty rei esperata. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Peraí, gente, calma aí. Aguenta que eu vou ligar a mesa digitalizadora. Tá? E olha. Aqui. Aqui seria
Tá torto, aí eu tô escrevendo torto. É repetir. Tá? Esse seria a venda da esperança, que é o 458. E aqui no 459 seria seria em relação à quantidade. Então, as duas aqui dizem respeito à coisa futura, só que um você assume o risco da quantidade e o outro você não assume o risco da quantidade. Você assume apenas o risco da existência. Um você assume o risco de existir ou não, que é o 458, e o outro você assume apenas o risco da quantidade, que é o 459. E o 460, que eu vou passar agora, a coisa já existe, tá? Mas está exposta a risco. Olha o que diz o 460 aí. Se for aleatório o contrato, pois se referir a coisas existentes, mas exposta a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse, em parte ou todo no dia do contrato. O que está querendo dizer aqui, pessoal? Prestem atenção comigo. Imagina que você herdou uma fazenda, tá? Você herdou uma fazenda. E aí você tem um tio distante que você não vê há anos, há anos. Você lembra? Nessa fazenda tinha a casa principal, tinha a casa do caseiro, tinha um estábulo, tinha uma área plantada, tinha cabeças de gado. Okay. E aí você coloca à venda essa fazenda. É lá no Mato Grosso, lá longe pra caramba, você não tem nem dinheiro para ir lá para poder ver como é que tá essa fazenda. Você coloca, nem lembro mais, nem quero saber, que bom, vou ganhar um dinheirinho, tá ótimo. E você coloca à venda. Nesse caso, gente, você coloca a venda e você avisa, olha, comprador, faz anos que eu não vou lá. Meu tio tinha tudo isso. Eu lembro quando eu fui lá com meus 18 anos. Mas agora já passou 20 anos, fazia 20 anos que eu não falava com ele. Eu não sei a situação da fazenda. Mesmo assim, você quer comprar? Percebam que o comprador, ele está assumindo o risco da coisa estar totalmente deteriorada. Que aquela casa da fazenda não tenha telhado, que o estábulo esteja desmoronando. Ele assume o risco. Tá? Então, se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, como a fazenda já existe, mas que está sujeita a risco, porque não tem um conhecimento daquela fazenda, assumido pelo adquirente, o comprador falou, não, tudo bem, eu quero mesmo assim, eu vou ficar com o terreno, talvez eu construa de novo, terá igualmente direito a Patrícia, né, que comprou a herança, a todo preço. Pois que a coisa já não existisse na parte do todo no dia do contrato. Então, mesmo que eu tenha colocado lá uma fazenda com plantação, com um estábulo, com casa, chega lá já não tem nem a casa mais, ainda assim eu teria direito ao valor, porque eu avisei dos riscos. Artigo 461. A alienação aleatória que se refere ao artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa, na minha tela, pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa. E está querendo falar aí? Se por acaso a Patrícia sabia que o terreno já não estava mais, que a fazenda já estava destruída, que já não tinha mais casa, porque um outro parente comentou, ou porque o testamenteiro comentou, e mesmo assim eu vendi, eu agi com ausência de boa-fé. E, portanto, aí não pode preservar o negócio e vai ser anulada aquele meu contrato e eu vou ter que restituir o valor caso eu tenha pago ou não vou receber nada. É isso que diz o 4.6. Contrato de execução imediata ou diferida, futura ou sucessiva, pessoal. Aqui a gente está falando da questão de contrato, né? O contrato dessa execução, ela acontece no momento da realização ou se ela vai acontecer no momento futuro. Essa execução diferida ou continuada, a gente tem uma expressão em latim que eu vou tentar falar, mas eu nem vou escrever, tá? Eu vou gastar 2 anos escrevendo. Contractus qui habent tractus successivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus. Gente, eu nem quero que isso ficasse gravado, eu vou falar em sala de aula rindo, né? Eu não tentei no papelzinho para falar rindo, né? Deixa eu até voltar aqui a tela. Não tem para poder falar rindo, mas fazer o quê, né?
Poxa, um latim mínimo eu consigo, aqui também tem sacanagem. Mas a ideia é que um contrato de execução imediata, ele ocorre quando é executado concomitantemente à celebração. Então você faz ali a compra e venda da coxinha na cantina do pão de queijo e você dá o dinheiro e você recebe o pão de queijo. Está consumado. Agora, existem contratos, como por exemplo a prestação de serviço da faculdade, prestação de serviço da educação da minha filha, contratos às vezes com advogados, né? E são contratos de execução diferida ou futura. Então, contratos em que é celebrado em um momento e a execução é em outro momento. Ou ainda você tem contratos de prestação sucessivas, que é a contrato de locação, também acontece um contrato educacional, que você paga vários valores mensalmente, você também tem direito àquela educação mensalmente. Então, são contratos de execução diferida ou continuada ou de trato sucessivo. E só para falar de uma coisa, tá? Deixa eu voltar aqui para explicar uma coisa para vocês. Em relação a esses contratos de execução diferida, vigora a teoria da imprevisão. Tá? Então, só nesses contratos diferidos e continuados é que é possível existir a teoria da imprevisão. Essa teoria ela vai falar exatamente, né, de situações excepcionais que acontecem e fazem mudar a balança entre as partes e necessita que as regras deles sejam revistas. Então, você tem, por exemplo, a questão da época da pandemia, quando você tinha os contratos de transporte. Do nada, não vai ter mais aula, do nada, vai todo mundo ficar em casa online, e aquele contrato de transporte, como é que vai ser visto? Então, as regras ali precisavam ser revistas, tinha multa, tinha coisas que deviam ser tiradas, porque você tem uma teoria da imprevisão, você tem uma situação não prevista que aconteceu. Esse princípio da simultaneidade da execução das prestações só vai acontecer, então, instantânea, simultaneidade ao mesmo tempo das prestações por obra, instantaneamente, tá? Sobre isso só. Pronto. E aí, a gente está indo pro final, graças a Deus, né? De classificação de contratos. Bom da aula online, que é um pouco mais rápido. E aí você tem a diferença entre contratos paritários e contratos de adesão. E o que é contratos paritários? Contratos paritários permitem uma ampla negociação das cláusulas negociais pelas partes. Então, não, eu não vou aceitar esse pagamento, não vou aceitar tal coisa, a multa não pode ser tal coisa, a entrega tem que ser desse jeito. E aí as partes podem conversar sobre as regras e vão chegando num acordo. Então, você tem contratos paritários. Por que paritários? Paridades, né? As partes estão iguais ali, elas estão discutindo a mesma coisa. Há contratos de adesão que são grande maioria, hoje em dia, é aquele onde há um modelo de contrato, tá? E uma das partes não pode ditar as regras. Então, quando você chega na faculdade, você tem um contrato educacional ali pronto. Você não pode ficar ditando as regras e discutindo as cláusulas. Mas você tem uma leve abertura ali do dia do pagamento ou de uma bolsa, não. As regras mesmo do contrato da faculdade você não consegue modificar. Então, a gente fala que são um contrato de adesão. E aí, o contrato 423 me fala o seguinte, vou tirar. Poderia ler comigo aí. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverá-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, são dois tipos aí, né, de cláusulas relacionadas a contrato de adesão, dizendo, olha, é possível, mas tem que ter uma preservação maior e sempre pensando no lado mais fraco, no lado que não fez a sério. Toma cuidado que o contrato de adesão difere um pouco daquele contrato de massa, o contrato tipo. Sabe aqueles contratos que já vem tipo modelo que você pega na internet, ou vem alguns programas, a gente tem uns contratos, e são contratos de massa. E por mais que seja um contrato, molde do contrato, uma essência, sabe, que já vem pronto, eles ainda podem ainda ter discussão de causa. Não gostei disso, muda aquilo. Então, mesmo um contrato de massa, ele pode ser um contrato paritário. Quer dizer, então, o contrato de massa ele é mais usado mesmo como se fosse um modelinho, né? Usar um modelinho, e aí as partes em cima daquele modelinho eles vão discutir. Okay?
Então, o contrato de massa ele pode ser tanto paritário quanto de adesão. E aí, pessoal, no slide, né, 421A fala: contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ressalvados regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seu pressuposto de revisão de resolução. 2. A alocação de riscos definidas pelas partes deve ser respeitada e observada. E 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional. E aí a gente termina essa primeira parte, né? Que seria a classificação dos contratos. E aí já tive 36 minutos de aula, tá? Então, tô indo bem. Então, terminei ainda no coisa. Vou fazer uma pausa no vídeo e a gente vai pegar um café, porque eu comecei a ficar com sono, tá? Já eu volto para continuar a gravação. Se por acaso eu fechar a gravação sem querer, em vez de interromper, eu faço de pausar, eu faço outro. E aí, pessoal, pausar de novo. Estava dando problema no microfone, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre extinções do contrato. Eu vou te adiantar que tem a possibilidade do contrato ser extinto pelo cumprimento, né? Ele igual a relação obrigacional e que é o que todo mundo quer, tá? Busca, a princípio, o contrato seja resolvido pelo adimplemento. Mas há situações em que não. Em que o contrato ele se resolve, ele se extingue de forma que não foi possível ainda o cumprimento do contrato. E aí, o Código Civil ele já trata 2 artigos, ele trata sobre uma possibilidade de você trazer no contrato uma cláusula, né, uma norma, né, um artigo ali, uma cláusula ali, falando sobre a possibilidade de resolução. E aí, essa cláusula resolutiva, ela só vai existir nos contratos bilaterais. E se não houver o cumprimento das obrigações por uma das partes. Então, você só vai ter essa cláusula resolutiva em caso de inadimplemento do contrato. Então, inadimplemento por uma parte, a outra parte tem a faculdade de pedir por extinto. E essa cláusula resolutiva ela pode ser tanto expressa, tá escrita ali na lei, ou ela é tácita, ou ela é entendível com base no contrato. O 474 me fala o seguinte, deixa eu tirar minha câmera. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Então, se ela está expressa no contrato, você não precisa, tá, que haja uma decisão judicial para que haja resolução do contrato. Agora, se ela é tácita, se ela não está expressa, ela vai precisar que seja declarada por juízo. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, é importante salientar, né, que essa cláusula essa possibilidade de resolução por inadimplemento, ela pode ser parcial, tá? E aí, no caso de inadimplemento parcial, preciso verificar qual é o grau de inexecução. Porque depende, vamos supor que foi executado 99% do contrato. Não seria justo haver a cláusula resolutiva, né? Resolução ali. Então, precisa entender, né? A gente precisa partir dos princípios contratuais da boa-fé. E um destes princípios seria uma teoria inglesa, tá? Do direito inglês, que é a substantial purpose, né? Que passou a entender que não era razoável você fazer a resolução do contrato inteiro, quando o cumprimento do contrato foi quase, o adimplemento do contrato foi quase 100%. Então, se houve um adimplemento substancial,
tá? Não tem por que você resolver este contrato. É tipo exemplo assim, olha, você fez um seguro, tá? E aí, na última parcela do seguro, você atrasa. E aí acontece uma fatalidade e você, né, a seguradora fala que não vai pagar porque você estava com atraso na última parcela. Mas você pagou todo o restante do seguro. Não seria justo que você não estivesse ganhando prêmio, né, não tivesse direito ao prêmio, porque você atrasou uma das parcelas. Tá? Então, isso seria a teoria da substantial performance, né? O adimplemento substancial. Você ter um adimplemento muito alto comparado ao inadimplemento, e aí impossibilitaria a resolução do contrato. E aí, então, eu coloquei como formas de extinção do contrato, né? Você tem pelo cumprimento da causa, pela exaustão do contrato, né, pela obrigação, exatamente dito, né, pelo dar, fazer, não fazer, e pelo não cumprimento. E aí você tem 2.1, causas anteriores ou contemporâneas, então você não teve o cumprimento por uma questão de nulidade ou anulabilidade, por um vício redibitório, ou direito de arrependimento, que está no 420 do Código Civil. Em algumas situações é possível exercer esse direito de arrependimento expresso. Então, eu coloco lá alugo meu apartamento por R$1.000. Aí eu coloco lá, mas tenho o direito de me arrepender no prazo de 15 dias desse aluguel. Porque, eu tô esperando uma resposta, pode ser que eu consiga um emprego que vai mais alugar, eu tô esperando uma confirmação aqui, mas já quero ir adiantando a questão do aluguel. Então, é possível esse direito de arrependimento. Outras possibilidades de constituição do contrato sem cumprimento são as causas supervenientes, que a gente fala de solução, que é a resolução, a resilição e a rescisão. E aí, ainda é possível você ter a extinção do contrato sem cumprimento por elementos limitadores do contrato, como vencimento do termo e implemento de condição resolutiva. Ok? O implemento da condição resolutiva é um evento futuro incerto, tá? Por exemplo, pacto de retrovenda. O que é o pacto de retrovenda? É uma cláusula especial no contrato de compra e venda que garante ao vendedor, tá, o direito de recomprar, tá, de comprar de novo a coisa, de recobrar, que na verdade é a palavra certa, a coisa móvel no prazo decadencial de 3 anos. Tá lá no 505 a 508 do Código Civil, está essa cláusula especial de retrovenda. Então, aqui você teria um elemento limitador do contrato, que é uma cláusula, uma condição resolutiva. Deixa eu passar aqui. Eu sempre tento passar no OBS. É muita tela aqui, tá? Eu tô com 2 monitores. Então, vamos lá. A resolução, né? Então, eu falei que são 3 tipos de dissolução supervenientes. A resolução, a resilição e a rescisão. A resolução, então, ocorre quando houver inexecução total ou parcial, mora, execução involuntária, sem culpa das partes, ou quando de declarar a onerosidade excessiva superveniente, tá? E aí, lembrando, a cláusula resolutiva tácita ou expressa, quando expressa pacto compromissório expresso, tá? Porque é aquilo que a gente já viu no slide anterior, que falava das cláusulas resolutivas, ok? Então, aqui você tem a resolução. Eu tenho 2 artigos sobre isso, ok? No slide. 478 e 479. Olha o que diz cada um. Vou tirar minha tela para poder ler. Eu não preciso ficar parando. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com vantagem para outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação. A resolução poderá ser evitada, oferecendo o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. E 480, se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva. O que eu estou falando aqui? Vamos supor que eu contratei o Zezinho, tá, que é médico,
para me aplicar um tratamento de 10 injeções. O Zezinho olhou, dólar X, cada injeção fica em torno de R$ 2.000, mais R$ 500 pelo meu tempo de aplicação, 2.500, Patrícia, por injeção. Tá legal, só que são 10, certo? Paguei a primeira 2.500, paguei a segunda 2.500. O dólar fez um boom, gente. E aí a injeção que estava custando R$ 2.000 passou a custar R$ 5.000. Imagina, eu tô pagando 2.500 pro Zezinho aplicar a injeção, aplicar o tratamento, e ele tá tendo que desembolsar R$ 5.000 para poder comprar essa injeção, cada injeção. Então, não é uma modalidade excessiva, né? Aqui, uma situação que em determinado momento era aceitável, era justa, agora não é mais. Então, os contratos de execução continuada ou diferida, não pode ser instantâneo. Se a prestação de uma das partes, no caso do Zezinho, se tornaria excessivamente onerosa, né? A injeção que agora custa R$ 5.000, com extrema vantagem para outra, opa, tô ganhando, tô pagando 2.500, sendo que cada sessão deveria custar pelo menos 5.500. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Tá? Onerosidade excessiva leva à resolução. Continuando. Resilição. A resilição. Opa! Pronto. A resilição, tá? É a segunda forma de dissolução. E o fundamento aqui não é mais o inadimplemento. O fundamento aqui é a vontade das partes. Se for, pode ser vontade das partes bilateral, né? As duas partes querem resilir, ou pode ser apenas unilateral. Quando a vontade das partes for das duas, né? As duas partes, os dois polos, porque pode ter mais de duas partes, você querem terminar aquilo, querem finalizar aquilo sem o cumprimento, a gente fala em distrato, tá? E aí o distrato vira uma espécie de contrato que tem como obrigação extinguir uma relação jurídica anterior por mútuo dissenso, tá? Mútuo dissenso, ou seja, as duas partes não desejam mais continuar com aquilo. Diferente do unilateral. No unilateral, apenas uma das partes não quer mais. E aí, o que essa parte faz? Ela denuncia, tá? E aí você tem a denúncia, você tem a revogação, por exemplo, tem um mandado, né? Eu revogo eu revogo esse mandato, e tem também a renúncia, né? Ah, não, eu não quero mais advogar para você, renuncio. E tem o resgate quando você trabalha com enfiteuse, que nem mais existe no nosso ordenamento jurídico para novas enfiteuse, só existe o que foi passado. Tá? Então, você precisa guardar aqui a questão bilateral, distrato, unilateral, apenas uma das partes. Repetitivo agora. Então, 472 aí, gente. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Então, se por acaso o contrato ele é verbal, distrato é verbal. Se o contrato é escrito, distrato escrito. Exigido, tá? A forma prescrita. Se o contrato tem forma certa. Se o contrato, por exemplo, não tem forma certa, era uma forma oral, mas eu quis fazer por documento, né, escrito, o distrato tem que ser pela forma prescrita, que é nenhuma. Não pela forma que foi feita. Tá? Então, não é obrigatório que seja escrito. Eu fiz um contrato escrito. O distrato pode ser oral. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permite, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Então, a denúncia, tá? Você fala, olha, eu não quero mais te emprestar o apartamento na praia, me devolve. Eu fiz um comodato, né? Emprestei meu apartamento da praia, que eu nem tenho. Emprestei ele pro Zezinho. Falei, Zezinho, olha, faz 2 semanas que você tá aí no meu apartamento, tá um calor infernal, eu quero meu apartamento. Eu tenho que notificar ele para começar a fazer efeito, tá? Essa denúncia precisa de notificação. Parágrafo único. Se porém dada... deixa eu tirar. Se
Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, né? Imagina, eu emprestei não um apartamento da praia, mas emprestei um apartamento para a pessoa morar, a pessoa foi lá, pintou o apartamento, arrumou a parte hidráulica que estava quebrada, trocou os pisos da cozinha que estavam com infiltração, né? Precisou trocar o cano e o piso da cozinha, sei lá. E aí, pessoal, não seria justo, né? Do nada eu virar e falar assim, sai que eu quero usar o apartamento. Então, diante dessa natureza do investimento que foi feito, né? Deverá ser respeitado um prazo para que possa ter valido o investimento da pessoa que tinha prestado o apartamento. Assim quer dizer. Aí, pessoal, voltando para a extinção do contrato unilateral, tá? Lembra que a gente estava falando bilateral, de extrato. Agora, para o unilateral, a gente tem, como eu falei, denúncia, revogação, renúncia e resgate. A denúncia aí acontece nos contratos de trato sucessivo, tempo determinado. Então, você tem nenhum contrato que não tem um prazo, né? E eu quero desfazer, então eu faço essa denúncia. A denúncia é quando ela tem motivo, ela tem justificativa, a gente fala que ela é cheia. Quando ela não tem motivo, mas ela está no direito da pessoa, a pessoa não precisa dar motivo, a gente fala que ela é vazia. A revogação e renúncia existe nos contratos de confiança, então mandato e doação. A revogação produz efeitos desde logo, ad nutum, já a renúncia só produz efeitos após notificado. Então, eu vou renunciar ao mandato dado pelo meu cliente, eu fiz uma renúncia, eu sou responsável ainda pelo processo dele por um prazo. E se não for o processo, né, porque a gente tem uma norma específica dentro do direito, que são dos 10 dias, mas se não for, por exemplo, for uma questão extrajudicial, eu fiz essa notificação aí só que eu vou estar liberada das responsabilidades sobre aquele contrato de prestação de serviços advocatícios. E resgate, resgate. Atualmente não é mais utilizado, porque exatamente existia ainda na Constituição de renda onerosa, né, e na enfiteuse, mas ainda pode acontecer. O que é essa constituição de renda onerosa? Eu passo a propriedade do meu apartamento para alguém, né, de um imóvel para alguém, em troca de uma constituição de renda, de uma renda, tipo uma mesada onerosa. Esse contrato acabou caindo em desuso, porque não tem necessidade dele existir. Tá? Hoje em dia a gente tem contrato de compra e venda, parcelado, mas a ideia é a seguinte, tá? Só pegando a ideia de constituição de renda onerosa. Uma das partes dá a outra um bem imóvel, tá? Ou imóvel, imóvel ou imóvel. E aí a parte que recebe a coisa faz para ela nascer uma obrigação. Ou para uma obrigação que vai ser paga vai ser dada para a pessoa que passou o imóvel ou para um terceiro. Então eu viro e falo assim, olha, vou te passar meu apartamento, mas você vai ter que pagar mensalmente um valor para o meu filho. E aí uma renda mensal por prazo determinado. Então você teria aí a possibilidade de você resgatar, tá? Dar um valor capital para o credor da renda para parar de pagar mensal. Então você fala assim, não, vou ficar pagando para o Arthur durante 10 anos, isso não, eu quero pagar de uma vez. Pronto, paguei. É isso que é o resgate. Para não ter que ficar pagando essa mesada para o Arthur durante 10 anos. Quando eu falei também da questão da enfiteuse, do furamento, né, que não pode mais ser feita, né, não tem mais desde o Código de 2002, mas algumas ainda foram criadas, né? E a enfiteuse, ela não transfere a propriedade plena, tá? Ela apenas transferia o direito através de um pagamento. Então, um resgate seria você fazer um pagamento total. Hoje em dia a gente só tem uma enfiteuse particular, né, que é Petrópolis, que é as terras da família real, que ainda existe. Também é chamado de apuramento, né, gente? Deixa eu voltar minha tela. E aí, por fim, você tem agora a rescisão. Tá? É só um motivo. Então, você tem a rescisão. Então, você teve a resolução, a resilição
Tá? Resolução, inadimplemento. Resilição é vontade. E agora você tem a rescisão. E essa rescisão, na verdade, é uma verdadeira anulação. Tá? Então, para muitos, seria até uma cláusula anterior, né? Eu coloquei aí, um concomitante, mas ela existe quando há uma nulidade no contrato. Então, quando eu falo em nulidade, eu falo de rescisão. Quando eu falo de vontade, eu falo de resilição. E quando eu falo de inadimplemento, eu falo de resolução. Eu vou cobrar isso na prova, tá bom? Vou cobrar isso na prova. Já estou avisando na P2. Então, fiquem atentos nisso. Resolução, inadimplemento. Resilição, vontade. E rescisão, nulidade. O artigo 171 do Código Civil vai me falar aqui de algumas possibilidades em que viciam, né? Em que vão causar a nulidade. Erro, dolo, coação, fraude contra credores, estado de perigo e lesão. Tá? Os efeitos aqui são leves e causam anulabilidade, né? Que pode levar à anulação. Observações. No caso de morte do contratante, extingue o contrato apenas sua obrigação por personalíssima. Nos demais casos, o direito transmite-se aos herdeiros. Tá? Com o contrato de prestação de serviço pode ser transmitido ou não. Depende, se você contratar a empresa, continua porque a empresa continua existindo. Se você contrata o Zezinho para fazer um parecer jurídico. Se ele morrer, acabou. Você queria um parecer jurídico do Zezinho. Não tem como outra pessoa fazer. E caso fortuito ou força maior, também são causas de extinção dos contratos. Pelo não cumprimento, tá? Deixa eu só ver passagem. Eu tenho que ficar trocando muito de tela, muito de tela. Aí acontece, às vezes, de eu ficar meio perdida aqui. Aí a gente vai entrar depois nos contratos propriamente ditos. Eu tenho 56 minutos de aula. Só que antes de eu entrar nos contratos propriamente ditos, eu vou fechar aqui. Eu vou pausar de novo. E eu vou abrir um outro slide, que eram matérias que eu iria conversar depois dos contratos específicos. Porque eu achei que não fosse dar tempo, né? Então eu ia deixar mais pro finalzinho mesmo, lá pros 10 minutos finais do segundo tempo, na prorrogação. Mas aí, como a gravação ainda tem tempo, eu faço isso e talvez eu deixe essa parte do compra e venda, etc., para a sala de aula. Melhor, né? Então, só um minutinho lá. Vou pausar de novo isso aqui. Ok, pessoal, vamos lá. Vocês estão vendo aí, eu coloquei contrato preliminar. A gente estava vendo formação contratual, fiz uma explicação de como se formava o contrato. Eu pulei essa parte porque, por mais que alguns dos vereadores tragam nessa parte de formação contratual, ao meu ver, o contrato preliminar, ele é realmente um contrato. Ele é um contrato que tem como objeto fazer um contrato. Então, para mim, ele é um contrato específico, não uma parte da formação de um contrato. Meio complexo isso, né? Mas meio repetitivo, na verdade. A ideia é o seguinte: você tem um contrato em que, olha, eu quero comprar sua casa, mas nesse momento eu não tenho como comprar ela. Nesse momento eu não tenho todo o dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um contrato de preliminar para que, ao terminar de pagar durante 10 anos as prestações, você me venda a casa. Então, um contrato que, ao final, eu preciso fazer um outro contrato. Então, um contrato preliminar para, exemplo, a compra e venda, que é o contrato final. Tá? E aí, só depois do contrato de compra e venda é que eu tenho a transferência da propriedade. Então, o contrato preliminar objetiva, né? Tem como objeto a celebração de outro contrato. Denominações, algumas pessoas chamam também de contrato preliminar, contrato promissório, compromisso, promessa ou pré-contrato. Alguns até contrato de gaveta. Né? Mas, na verdade, o contrato de gaveta ainda não é exatamente um contrato preliminar. É um contrato final que foi feito meio nas coxas ali para deixar guardado, para poder produzir um efeito posterior e não na hora que foi realizado. Mas aqui a gente tem realmente um contrato preliminar, tá? Um contrato antes de um outro contrato. O Souza Filho, não, Plonda Filho, ele escreve o seguinte: a avença através do qual as partes criam em favor de um ou de mais delas a faculdade de exigir o cumprimento de um contrato apenas projetado. O 462 fala: o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, se o contrato de compra e venda de um imóvel de 500 mil, meio milhão, tem que ser por escrito, o contrato preliminar, né, o contrato promissório,
não precisa ter essa obrigatória de ser feito através de escritura pública. Pode ser feito numa folha de papel, pode ser feito num guardanapo que não tem que seguir a mesma forma. As outras regras têm que obedecer, mas a forma não precisa. Lembrando que tem um projeto de lei, né, um trâmite para poder facilitar essa questão da compra e venda de imóvel. Vamos ficar atentos a isso. Qual que é a natureza jurídica, tá? É um negócio jurídico, tá? Isso não tem dúvida. Eu tirei para vocês verem. É um contrato, tá? Então, o contrato preliminar é um contrato e, portanto, um negócio jurídico. 463. Concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste de cláusula de arrependimento, porque pode ter a cláusula de arrependimento do 420, tá? Qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo. Então, se por acaso fez o contrato, fez todas as normas para que, quando terminasse de pagar, deveria ser feito o contrato de compra e venda, pagou todo o valor, então cumpriu tudo, tá adimplente, a outra parte não pode se recusar. E se recusar, é possível que seja adjudicado compulsoriamente, né? Pode ser forçado por judiciário para que se cumpra esse contrato. Então, ele terá o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, passando a prazo a outra parte para que o efetive. O contrato preliminar deve ser levado a registro competente. A lei fala, né, que para que seja adquirido o direito real do contrato, né, esse direito de aquisição real, ele precisa ser levado a registro. 1225, inciso 7º do Código Civil. Então, você vai ter essa obrigação de levar registro. Okay? Esgotado o prazo, sabe aquele prazo que foi dado pela parte para que, olha, paguei as cláusulas, paguei todo o valor, vamos lá fazer o contrato de compra e venda definitivo. E aí eu te dou uma semana para a gente fazer isso. Então, esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se este se opuser à natureza da obrigação. Óbvio, pessoal, não era um contrato de compra e venda, era um contrato de prestação de serviço. Como é que o juiz vai forçar ele a fazer prestação de serviço? Não tem jeito, né? Então, se por acaso você tiver contrato de serviço, não tem como ter adjudicação compulsória, no máximo que dá para transformar isso em perdas e danos. Lá no 465 do Código Civil que está aí na tela. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. 466. Se a promessa do contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Ok? Então, fiquem atentos aí. E aí, terminei com o contrato preliminar, tá? Eu vou fazer uma pausa, vou ali nos slides, vou ver os slides certinho para dar mais matéria. Vou trabalhar com vocês a ideia de evicção agora. Ok, pessoal, vamos trabalhar com evicção agora. O que é evicção? O Pedido Donizete traz um conceito de evicção, que é a perda de uma coisa adquirida para o terceiro que tinha direito anterior sobre ela, desconhecido pelo adquirente, determinado por meio de sentença judicial. Vou te falar. Eu fiz uma compra. Patrícia comprou um apartamento de Zezinho. Fui lá, paguei valor, tudo certinho, tá? Esse Zezinho fizeram a compra e venda, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Só que deixa eu te contar uma coisa. Esse apartamento que o Zezinho me vendeu, ele estava dando o nome dele, ele estava sobre demanda judicial. Ele, na verdade, não pertencia ao Zezinho, ele pertencia ao Mário. O Zezinho não podia ter me vendido isso. Eu sou uma adquirente de boa fé, estou. Só que por sentença judicial, foi-se definido que o apartamento não era do Zezinho, era do Mário. E o que o Mário vai fazer? Ele vai lá em nhaque no meu apartamento e vai pegar o apartamento para ele. Isso é evicção. Então, o evictor, né? Ele vai lá e vai falar assim, Patrícia, evicto, esse apartamento não é seu. Porque o Zezinho não podia ter te vendido isso. Esse apartamento é meu. Me dá. E aí, essa questão da evicção, ela só vai existir quando eu tiver um contrato entre Patrícia e Zezinho que seja oneroso. E eu tive uma contraprestação, não foi uma doação. Tá? O Zezinho não me doou. O Zezinho me vendeu e eu paguei por isso, contraprestação. Então, é um contrato oneroso.
E aí eu perdi essa coisa por decisão judicial, não é extrajudicial, tem que ser judicial, tá? Ou ato administrativo. E eu não conhecia, eu não sabia que esse apartamento estava em situação de alienação, de disputa entre Zezinho e Mário. Eu achava realmente que era do Zezinho. Então, se acontecer isso, tá? Eu perdi essa coisa. E aí, eu, Patrícia, vou ficar Deus dará? Me ferrei? Não pode ser assim, né? Eu não posso sair perdendo, tá? Então, eu sou evicta, eu perdi, tá? O evictor ou evincente é o verdadeiro dono, que é o terceiro, que é o Mário ali, tá? E o alienante, nesse caso, é o Zezinho que me vendeu esse apartamento e não podia ter me vendido, tá bom? Então, isso é evicção. E aí, 447 fala: nos contratos onerosos, o alienante, que é o Zezinho, responde pela evicção, tá? Responde pela perda. Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Asta pública, a gente está falando, né, de um procedimento judicial derivado da penhora, vai à asta pública para ser leiloado. Então, quer dizer, nesse meu caso, nesse meu exemplo, o Zezinho ele se torna responsável para poder me indemnizar. O alienante responde perante a perda do evicto da Patrícia. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Então, pode ter no contrato o Zezinho dizendo lá, olha, independente, esse imóvel está sob disputa, tá? E se por acaso você vier a perder ele posteriormente, não é problema meu. Isso pode. Isso não é impedido. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se essa se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta. Se não soube do risco da evicção. Se não soube do risco da evicção. Se eu sabia, essa cláusula. Ou dele informado, não assumiu. Peraí, Zezinho, você pode até ter me informado isso, mas eu falei pra você que eu não aceitava. Então, a cláusula vai ser inexistente. Então, essa é a exclusão da cláusula convencional. Opa, calma aí, Patrícia. Me tirei. Então, seria a exclusão convencional da garantia, tá bom? Em 457, não pode o adquirente demandar pela evicção, tá? Se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então, se eu, por acaso, tá? Essa exclusão legal da garantia, se eu sabia que estava em discussão, se eu sabia que era litigiosa, se eu sabia que estava em algum processo, e mesmo assim eu fui lá e comprei, eu não tenho garantia, tá? Então, está excluído a garantia da evicção. Ok? Calma. Gente, então o que é essa evicção, tá? É uma necessidade, tá? De se resguardar o adquirente de uma alienação a non domino, ou seja, uma alienação de coisa não pertencente ao alienante. É uma garantia, tá? Então tem caráter de garantia. Ok? Por isso que o 449 e o 457 são exclusões legais ou convencionais da garantia. São exclusões desse direito de resguardo no caso de evicção. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. 1. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. 2. A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. 3. As custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. Então, salvo estipulação em contrário, que a gente já viu que pode ter, o evicto, Patrícia, além da restituição integral do preço que pagou pelo imóvel, tá? Ou das quantias que pagou, vamos supor que foi parcelado, paguei só 2, 3, terá direito ainda à indenização dos frutos que tivesse sido obrigado a restituir. Eu peguei, na verdade o imóvel estava alugado, eu recebi aqueles valores de aluguel e tive que restituir isso. Eu vou ter direito, no caso, de cobrar do Zezinho lá esse valor. A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Eu já tinha alugado aquele imóvel para o Airbnb em várias situações, então eu vou ter direito à indenização pelos valores, né, que eu tive que arcar para realizar os contratos do Airbnb. E as custas judiciais honorários por ele constituído, né, por mim constituído. Então, eu tive que discutir esse valor com o Zezinho, com o Mário. E o valor das minhas custas judiciais, os honorários advocatícios que eu gastei,
eu vou ter direito de rever com o Zezinho. Parágrafo único. O preço, seja evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu, na época em que se perdeu, e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. 451. Subsiste para o alienante, então no caso do meu exemplo, Zezinho, esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Então, ele vai ter que me ressarcir, tá? Exceto se eu que comprei, fui lá e dilapidei o item porque eu tinha que devolver. 452. Se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações... Desculpa, gente. Desculpa, gente. Eu tô com o pé no negócio aqui, eu virei e fiz um barulhão. Se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor da vantagem será deduzido da quantia em que lhe houver dado o alienante. Ok? Deixa eu pensar num exemplo para isso. Mas assim, gente, Orlando vende uma joia para Helena, tá? Então, Orlando e Helena. Ele vende uma joia para Helena. E é uma joia cravejada em diamantes. Ok? 2 diamantes vão cair de lá e a Helena vai lá e guarda aqueles 2 diamantes da joia. Aí o João, posteriormente, ele entra com uma ação, tá? João entra com uma ação e prova que, na verdade, ele era o dono daquela joia cravejada em brilhantes, tá? E aí, se por acaso ele pegar a joia de volta sem aqueles 2 diamantes da Helena e não cobrar aqueles 2 diamantes da Helena, né? Não foi atrás para aqueles 2 diamantes. Então, quer dizer, a joia a Helena devolveu, mas os 2 diamantes que tinham caído ela ficou guardando. Quando a Helena for atrás do Orlando, tá? Para reaver o valor, né? Porque ela perdeu, ela pagou, sei lá, 15 mil reais pela joia. E ela perdeu essa joia pro João, sei lá, por exemplo, pro João. Nesse caso, quando ela for atrás do Orlando para reaver esse valor, sabe aqueles 2 diamantes que estão com ela? Tá? Aqueles 2 diamantes vão ter que ser contados da quantia que o Orlando vai ter que pagar. Então, se aqueles 2 diamantes valem 1.000 reais, ela não pode cobrar mais os 15 mil do Orlando, cobrar só 14 mil, porque aqueles 1.000 reais ela já tá com os diamantes. É uma questão da boa-fé. Tá? É isso aí que fala o 452. Deixa eu ver se tem mais slide sobre isso. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Então, eu fiz uma benfeitoria no imóvel, tá? Eu perdi esse imóvel. O alienante vai ter que me ressarcir, tá? O que é benfeitoria abonada? É aquela que o juiz, na sentença, tá? Condenando o terceiro e Vicente a indenizar o evicto. Então, vamos supor. Lembra do meu apartamento? O Zezinho me vendeu o apartamento, né? Vendeu o imóvel. O Mário foi lá e falou, não é meu. O juiz falou, realmente é do Mário. Patrícia, você perdeu isso. E aí, o que ele vai falar? O juiz vai falar assim, olha, Mário, por mais que seja seu, a Patrícia fez uma reforma necessária. A parede estava caindo, eu teve que refazer um muro. Você vai ter que indenizar ela desse valor que ela gastou no imóvel. Isso é benfeitoria abonada. O juiz já fixou esse valor tem que ser indenizado para a Patrícia. Mas se ele não indenizou, quem vai ter que fazer isso? O alienante, a Patrícia, que não vai sair no prejuízo. Bem? 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Se por acaso abonou, tá? O Mário pagou para a Patrícia 3 mil reais pela construção do muro, 10 mil reais pela construção do muro. Quando a Patrícia for atrás do Zezinho para reaver o valor que ela perdeu do imóvel, aquele valor que foi abonado, que já foi pago pelo Mário, vai ser descontado o valor que o Zezinho teria que pagar. Então, se o imóvel ficava em 250 mil e o Zezinho já pagou 10 mil de benfeitoria para a Patrícia, esse valor, tá? Vai ter que ser abonado pelo
no caso do Zezinho, né? O Zezinho vai ter que pagar esses 10 mil, ok? Que já foi abonado. 455. Eu tô ficando cansada, gente, então acho que esse aqui vai ser a última. Tá? Tem 1h e 14 de vídeo, e vídeo rende muito mais que a aula, então acho que realmente eu vou parar aqui na edição, e aí a gente continua amanhã. Deixa eu pensar. Vou beber uma água, terminar de beber o café. 455. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente o direito de indenização. 456. Advogado. Gente, cansei. Pessoal, existem 2 correntes sobre o prazo prescricional aqui, tá? Da evicção, do volume de evicção. Para a parte da doutrina seria 10 anos, com baseado no 205 do Código Civil. E já para o Pablo Stolze, que eu sigo, né? Eu gosto de seguir, seria 3 anos, tá? O artigo dos 3 anos seria por causa de responsabilidade civil, que é o 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Tá? Então, a parte da doutrina, 10 anos, para a outra parte, 206, parágrafo 3º, 3 anos. Tá bom? Realmente, eu acho que eu tô cansada já. A aula gravada faz tempo que eu não dou. Dando até em AD, escritório modelo, mas é um pouco diferente. Então, eu acho que eu vou parando por aqui a gravação. Eu agradeço imensamente quem ouviu tudo, quem escutou tudo e quem me acompanhou aqui até o final do vídeo, né? Ficou um pouquinho longo, mas eu tentei dar a maior quantidade de matéria possível dentro do período de tempo que nós tínhamos. Não foi presencial, mas foi o que deu para fazer. Feliz Dia das Bruxas para vocês. Happy Halloween. Espero que o ano que vem, lá em Direito Penal, a gente possa estar junto no dia 31. Às vezes não, né, por causa do calendário. Mas que estivermos, já deixo aqui pra gente ir fantasiado. Ainda irei convencer os alunos a fazerem um Halloween da Fadiva, gente. Aí o pessoal da A, viu? Quem tiver na A, o ano que vem, topa aí. Vamos fazer o Halloween da Fadiva no dia 31 de outubro. Bem, beijos a todos. Fiquem com Deus, com a força máxima que vocês acreditarem. Ou com boas energias, para quem não acredita numa força excepcional, né? As boas energias da natureza. Aí, e nos vemos, se Deus quiser, amanhã. E se as aulas forem suspensas amanhã, eu volto aqui para gravar, tá? Não se preocupem que sem matéria nós não vamos ficar. Beijos.